Salmo de número 4. Você sabe por que Salmos não pode ser rapidinho? Porque Salmos é inário. E você não diz, vamos cantar o hino da harpa, capítulo tal. Você diz, vamos cantar o hino da harpa, número tal. E Salmos número 4, verso 3. Salmos número 4, verso 3. Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a eles. O Senhor ouve quando eles o chamam. Leia na sua tradução, irmãos. Aqui é bem diferente. 3, diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Quando eu clamar a Ele, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Até o... A sua tradução é a autorizada corrigida, né? Meus irmãos, então vamos nos guiar ali pelo versículo que o irmão Renilson leu e vamos, já que a versão é diferente, vamos nos guiar ali pela versão que o irmão Renilson leu e depois eu dou um complemento com esse texto aqui. A primeira parte do versículo diz o que, irmão Renilson? Glória a Deus. Sabei, Pois. que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Pronto, ponto. Lembre-se que o Senhor trata. Ali é, sabei, pois, que o Senhor separou para si, com cuidado especial. Sabei, pois, que o Senhor separou para si quem? Aquele que é querido. Aí ele diz, ele ouve os que são fiéis ao Senhor quando ele chama ou clama, a mesma coisa. Meus amados irmãos, o tema hoje é consequências de quem ora. Consequências para quem ora, ou consequências daquele que tira um tempo reservado com Deus. A oração, ela ainda é um dos três maiores pilares, uma das três maiores colunas para um crente que deseja se sustentar na fé. A oração ainda é uma das três principais bases para um crente que deseja ter um acesso a Deus. Perceba, e aqui eu não estou tecendo críticas a ninguém que faz isso, cada um tem sua metodologia, que há igrejas por aí que dizem que para você ter acesso a Deus, traga primeiro uma rosa branca, passe pelo corredor de sal, passe pela esquina da bênção, isso, mais aquilo outro. Todavia, a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina que a oração, ela é a forma mais particular de Deus para tratar com os crentes. Se você não entendeu isso ainda, vejamos. O salmista, neste salmo, ele tinha a pura convicção, por isso que ele pede para que o povo, os israelitas, lembrem-se que o Senhor, ele trata de forma especial. Aí as pessoas dizem, para Deus todo mundo é igual, ele não trata com desigualdade com ninguém. Aí eu digo, o Senhor trata de forma diferente, sim. Quem? Segundo a Bíblia, aqueles que oram. Não é à toa.
você gastar um tempo em oração. Não é um caso assim que você não tem nada para fazer e vai orar. Não. A oração, ela é a maneira que você consegue receber poder. A gente conhece as pessoas que oram, porque o que elas falam, o que elas dizem, o que elas se propõem a fazer, elas fazem primeiro um contato com o céu. Glória a Deus. Você precisa entender que crente sem oração é uma múmia que vive dentro do seu local de trabalho, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar. Múmia não tem vida, mas o crente que tem a oração como sua base, respira o oxigênio do céu. Porque quem tem intimidade sabe o que é isso. Quem tem a proximidade sabe o que é isso. Quem ora, Deus chega assim. Fale, filho, que eu estou lhe ouvindo. Por isso que o salmista diz: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas vezes o salmista sentiu que o Senhor estava inclinado para ouvir? Aí a pergunta que eu venho fazer a minha esta noite é: você já imaginou quantas vezes esse ano Deus se inclinou para ouvir? Pastor, não percebi nenhuma vez. Então não é mal vontade de Deus em se inclinar para você. É falta de disponibilidade sua e minha de chamar Deus para o diálogo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando você chama Deus para o diálogo, Ele nunca vai lhe ignorar. Nós, como seres humanos, eu já fiz isso muitas vezes. Digo, irmão, dá para ligar outra hora para a gente conversar depois, que agora eu estou ocupado. Deus não, se você chama Ele de meio-dia, meia-noite, meio-dia, Ele está disponível. E nós, muitas vezes, deixamos passar dias e dias, semanas e semanas, e não tiramos 10 minutos. Um pastor que nós conhecemos, ele disse que era uma obrigação de cada crente dar o dízimo da oração todo dia. Qual o dízimo da oração, pastor? Você sabe. Um dia tem 24 horas, né? Qual o dízimo da oração? 2 horas e 40. 2 horas e 40. Ele dizia: eu tenho que dar o dízimo da oração. Eu digo: pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O senhor dá o dízimo da oração? Ele disse: todo dia. Eu disse: meu Deus, eu estou muito longe. Olha, o crente que ora, meu Deus. Ontem eu recebi um elogio. E quando eu estava me empolgando, achando que aquilo era verdade, tirava isso do meu ouvido. Se empolgue não, porque ele assiste o vídeo para depois falar de você. Glória a Deus. E eu agradeci a Deus por isso. O crente que ora conhece a voz do seu Deus. O crente que ora não é enganado por ninguém. O crente que ora não ora. Cita, graças a Deus, eu já passei 10 minutos. Quando ele passa menos de 1 hora, ele pede perdão a Deus. Diz: Senhor, eu não consegui dar a ti pelo menos o mínimo do mínimo do que o Senhor deseja que eu faça. Jesus, na hora da aflição, quando ele estava já próximo do seu martírio, ele chama os discípulos para orar. E quando os discípulos estão orando, ele diz: venham orar comigo. E a Bíblia diz que depois de um tiro de pedra, ele se ajoelha e começa a orar sozinho. Aí quando ele volta, enquanto os discípulos dormindo, ele diz: nem 1 hora vocês podem orar comigo. Jesus, para começar o ministério, ele teve que passar 40 dias orando. Pelo menos 15 vezes nos evangelhos a Bíblia diz: retirou-se Jesus para orar. Poxa, Jesus não precisava de oração não, na minha visão. Jesus não precisava de oração, ele já era poderoso. Ele é o Filho de Deus. Ele foi mandado do céu para a terra para cumprir uma missão. Jesus não orou para poder ter poder de expulsar demônio. Jesus não orou para poder ter poder para fazer uma cura. Jesus não orou para poder ter poder para fazer um coxo andar. Não! Jesus orou para ter intimidade na terra com o Pai do céu. Para mostrar para mim que sem oração, se ele não ficou sem oração, eu não posso ficar. Para mostrar para nós que a oração é o pilar de um crente que quer viver uma vida com fogo no coração e palavra na boca. Glória a Deus. Mas a oração é a maior base para um crente que está iniciando na fé. Mas pastor, e a palavra? Você já viu o crente orar e não conhecer a palavra?
Ele pode até não saber ler, mas ele sabe orar. Então, se ele sabe orar, quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo trabalha para o fazer entender aquilo que está sendo lido. Afinal de contas, o Salmo 4 diz que quem ora é querido de Deus. A oração é a fundamentação, é a base, é o alicerce, é o tempero para você chamar a atenção de Deus. Nós costumamos ouvir histórias sobre os mártires da Bíblia. E os mártires da Bíblia, você vai ver, de 1640, de 1730, de 1810, os mártires da Bíblia. Eu não vou citar os nomes aqui, porque são nomes tão invocados que você não vai decorar. Os mártires da Bíblia. Mas lembra de um aí, ó. Um dos mártires do nosso tempo. Mas podia ser comparado com o diabo. Glória a Deus. John Wesley. John Wesley. Você vai ver. Eles passavam madrugadas e mais madrugadas. Olha, eu conheço um pastor que está aqui no Estado de Alagoas, conhecido nosso. E quando ele ia pregar numa cruzada no Quebec, eu não vou dizer a você, eu ficava com inveja. Inveja santa. Quando ele ia pregar numa cruzada, ele se trancava numa sala. Ele dobrou o joelho numa sexta-feira. Ele ia pregar no outro sábado. Ele dobrou o joelho numa sexta-feira. 6 horas da noite. E na sala, eu não sei como foi aquilo, até hoje eu não entendo. E na sala não tinha banheiro. Ele colocou uma garrafa de 2 litros lá de água. E ele ficou trancado lá. Das 18 do sábado até as 5 da manhã da segunda de julho. No outro sábado ele foi pregar na cruzada. 80 pessoas aceitaram Jesus. Ele não convidava. Ele só olhava para a pessoa. Você aceitou Jesus? A pessoa dizia, vem. A pessoa que saiu de lá e chora. Com a oração, você tem autoridade sobre as enfermidades. Com a oração, você tem a intimidade de perguntar, Jesus, eu vou, Jesus, eu fico, Jesus, eu falo, Jesus, eu posso, Jesus, é verdade, Jesus, é mentira. E você escuta ele dizer, já que você desceu na madrugada para falar comigo, eu tenho a disponibilidade de falar com você quando você está me perguntando algo. Porque quem ora é querido. Pastor, por quê? Eu não acredito nessa história não. Olha para o Salmo 4. O Salmo 4 continua dizendo que Deus tem um cuidado especial com aqueles que são fiéis. Ele é o Senhor que ouve quando eu chamo. Sabe por quê? Porque quem ora é impossível ser infiel. Quem não ora pode ser que seja, mas quem ora é impossível. A fidelidade está conjugada com a oração. Quando você ora, Deus lhe faz um crente íntimo, um crente melhor, um crente que atrai a atenção de Deus. Você vai lembrar que quando Paulo e Silas oraram, lá em Atos, tremeu o lugar, o cárcere se abriu e todos ficaram soltos. Você vai lembrar que quando Jesus orou no capítulo 11 de João, o defunto saiu de dentro do túmulo. Você vai lembrar que quando os discípulos estavam orando, um vento impetuoso veio e encheu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Você vai lembrar que Paulo, quando orava, a vida de Paulo foi uma vida de oração, a vida de Paulo foi uma vida de exemplo, a vida de Paulo foi uma vida excelente. Paulo, quando orava, estando preso, ele dizia, digo fraco, eu sou forte. Quando Paulo orava, mesmo preso, ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo mesmo preso, mas porque orava, dizia: olha, Deus está mandando escrever uma carta para você, Filemon. Eu sou um escravo de Cristo. Paulo mesmo preso, escravo da prisão, mas quando orava, libertou um escravo da escravidão. Paulo mesmo preso, mas porque orava, a visão atrapalhava ele ver, mas ele mesmo assim falava, e as pessoas escreviam que Paulo ditou, e uma das coisas que Paulo ditou, que está ecoando até hoje, é Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que oram, para aqueles que adoram, para aqueles que falam com Deus, pois esse está e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um homem de oração pode estar em quase qualquer situação, você vai encontrar força nele, ânimo nele, disposição nele. Mas como é que pode? Não é que pode, é que a oração é o combustível que faz o motor chamado fé funcionar e lhe coloca em movimento. Se tiver pessoas que não gostem de você, dê glória a Deus, porque quem ora não agrada a todo mundo, só agrada aqueles que são santos. Se tem pessoas que te criticam, dê glória a Deus, porque quem ora incomoda, porque quem ora vê o céu por dentro, e quem vê o céu por dentro incomoda aqueles que só se vê o céu por fora. Quem ora, Deus faz aquilo que você acha ou que eu acho impossível. A oração tem que fazer parte da sua vida. Quantos litros de água você toma por dia? Quantas vezes você se levanta do sofá para a cama, da cama para o sofá? Quantas horas você fica no celular? Minha esposa estava dizendo que um dia desse percebeu, ela tinha passado 4 horas no telefone. Foi 2. 4. Quantas horas nós ficamos no telefone? Eu aponto para mim e esqueço da oração. Aí Jesus pega, tira o sono. Aí ele me faz ficar cansado do celular. E agora, Jesus, você ainda pergunta, quando eu lhe coloco nessa situação, ele vai fazer o quê? Aí a gente corre para orar. Quando você ora, você vira um pronto socorro para as pessoas. Aí chega aquela turma de gente que é chamada, ore por mim. Ore por mim, ore por mim. Aí eu costumo dizer, vamos orar. Vamos, eu sozinho não. Você também. Se você entendesse o quanto a oração é crucial e importante para o crente. A oração faz o diabo ter medo de você. Glória a Deus. O crente que ora, ele pode ter leitura e ser formado em DDD em teologia. DDD em teologia é conhecida a matéria mais alto gabarito na teologia. É o doutor em divindade. Você pode ser formado em 3 faculdades. Pode conhecer a Bíblia em toda exegese, em toda hermenêutica, em toda apologética, em tudo que for da teologia. Agora, se você não orar, o demônio tira a onda de você. Agora, se você orar, quando você chegar nessa porta, o demônio sai por aquela. Glória a Deus. É oração. É a oração. E a oração não é aquele hábito repetitivo. Em nenhum dos diálogos que você faz com alguém, você repete as mesmas palavras do diálogo anterior. Repete? Não. Suponhamos que nós conversando, aí na conversa a gente fala de trator, a gente fala de teclado, a gente fala de igreja, a gente fala de enfermidade, de cura, de amputação de membros, a gente fala. Aí na próxima conversa, de novo, qual foi a conversa anterior? A gente falou de trator, a gente falou de igreja, a gente falou de amputação de membro. A gente vai falar a mesma coisa? Não, oração é isso. Cada encontro de diálogo que você tiver com Deus são palavras diferentes, com o mesmo propósito. Qual o propósito? Atrair Deus a você. Glória a Deus. Não tem. Essa é a diferença, meus irmãos, da oração e da reza. A reza são frases repetidas. E eu não sei como é que funciona isso, mas as pessoas dizem, olha, você tem que fazer 150 Pai Nosso, 420 Ave Maria, não sei quantos. Oração não tem isso. Cada dia que você orar, são palavras diferentes. Até porque
se toda vez que eu encontrar com você falar a mesma coisa, você vai olhar para mim e vai dizer, eu de novo, pastor, com aquela conversa chata. A oração não tem isso. A oração é diferente. A oração é um diálogo natural que sai do coração seu e vai chegar aos ouvidos de Deus. E Deus libera bênçãos dele para você. É uma via de mão dupla. Quando você manda daqui para lá, ele reenvia de lá para cá. Glória a Deus. Não tem na Bíblia, nenhuma vez, das vezes que Jesus orou e que a Bíblia registra, Jesus repetindo a oração que fez. Não. Jesus fazia, era um diálogo. Ô pastor, mas eu não sei orar. Não tem problema. Eu já comecei a oração dizendo, Jesus, tu é bom, tu é lindo, tu é maravilhoso. Eu já comecei a oração dizendo, meu paizinho, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Já comecei a oração dizendo, Senhor, eu não suporto mais, dá-me forças. Já comecei a oração dizendo, Senhor, obrigado pelos benefícios deste ano, do ano passado, dos que ainda vão, dos próximos anos que virão. Senhor, Deus, meu Pai, Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Saiba conversar com Jesus. Qual a primeira característica que você pode chamar a atenção de Deus? Falar com sinceridade. Se você falar com a boca e o seu coração não estiver sentindo aquilo que você está falando, não estiver expressando aquilo que você está falando, Deus não vai nem parar para lhe ouvir. Glória a Deus. Um dos segredos que eu gosto da oração é porque quando eu estou orando, muitas vezes, a oração gera arrependimento de algo que sem eu orar, eu não consigo me arrepender. Glória a Deus. Eu estou muito irritado, quero agir de uma forma X. E deixo o tempo passar e passa a tarde, e eu não consegui passar aquela raiva que eu estou. E se eu vou agir sem orar, eu vou agir de forma agressiva. Mas quando eu oro, quando eu termino a oração, nem me lembro daquilo que eu estava irritado. Lembre-se, meus amados, Mateus capítulo 6, não. Filipenses capítulo 4, não se preocupem com nada, mas todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Ore sempre com o coração agradecido. Glória a Deus. Ei, não se preocupem com nada. Sabe por que Paulo estava dizendo aqui não se preocupe com nada? Primeiro, ele estava preso. Ele devia orar preocupado. Rapaz, Senhor, quando é que eu vou sair? Mas ele diz, não se preocupe com nada. O crente que ora preocupado. E a dívida da manhã. E a crise no casamento. E a briga que eu dei com meu irmão. E a resposta que eu dei com meu pai. Eu estou me concentrando para orar. É impossível você se concentrar. Você tem que, quando você for orar, se desligar de tudo que está em volta. É isso que eu tento fazer quando eu oro. Por isso que você vai me ouvir quando eu envio oração para o grupo, sempre um fundo musical. Porque eu navego naquele momento, entro de cabeça e tento desconectar de tudo. Bota o telefone no modo não perturbe. Bota o telefone no modo não perturbe. Bota um fundo musical. Fecha a porta. Apagou, filho. Eu não lembro da conversa que eu tive com a minha mãe. Eu não me lembro da briga que eu tive com fulano. Não. Estou ali. Jesus, estou aqui. Cadê o Senhor? Dê um sinal do Senhor. Aí ele fala, começa a orar. Aí eu começo a orar. Quando começa a orar, aí você começa a perceber que você esquece que você está ali. E entra em uma dimensão que é uma alegria que é gerada de dentro para fora. O Espírito movimenta a alma movimenta a mente e você fica conectado em uma dimensão que pode tremer tudo aqui na terra. Você nem... Aí quando você vai olhar para o relógio, já passou 2 horas. Sabe? O crente que vai orar, conectado no WhatsApp o tempo todo. Porque o diabo vai mandar um bocado de mensagem no seu WhatsApp para você dizer quem foi que mandou. E já desconectar. Crente
que vai orar, esperando que daqui a 2 horas vai chegar o menino do leite, não tem futuro. Você tem que orar como se fosse a última vez que você fosse orar. Então você se joga por completo. Se entrega por completo. Aí na hora da oração tem choro, lágrima, sorriso, alegria, só não tem tristeza. Na oração, pode até começar triste, mas não termina triste. A oração tem que ser um hábito meu e seu. Assim como respirar, assim como beber água, assim como tomar banho, tem que ser um hábito natural. Já tomei café? Já almocei? Já orou? Não. Então está faltando alguma coisa no seu tempo. Mas pastor, eu não posso orar 10 minutos. Ok, ora 5. Daqui a 6 meses você está orando 50. Teve uma fase na minha vida que eu tinha um estabelecimento, uma papelaria, e eu estava numa crise brava. Uma crise tremenda. E por 6 meses, de 5 da tarde, que era a hora que eu fechava, Glória a Deus. às 7 da noite não chegava ninguém lá em casa. Ninguém. Apagava as luzes, entrava no quarto, fechava a cortina, ajoelhava ali, e por 6 meses, de 5 às 7, eu estava na oração. E eu só não morri naquele processo, naquele período. Só não joguei pedra, só não virei as canecas, só não fiquei louco por causa da oração. Todos os dias. Quando eu estava fazendo algo na papelaria, que era 20 para as 4, eu dizia 5 para as... Aliás, 20 para as 5, eu dizia 5 para as 5, eu fecho. Não, mas eu tenho que entregar esse trabalho amanhã. Amanhã a senhora vem aqui, a gente entrega. Não, mas é 6 horas da manhã. Ah, infelizmente não posso. Não, mas dá para fechar às 6 horas? Não, não. Mas eu pago mais. Não dá. Mas eu vou trazer minha filha amanhã, que tem mais serviço para você ganhar dinheiro. Não quero. Por 6 meses, o propósito era orar. E eu me lembro muito bem que foi a fase da minha vida que eu mais vi Deus operar milagres através da oração. Era só 2 horas só, mas todo dia. Eu me lembro bem que eu fui pregar um dia nesse período e tinha um irmão lá atrás. E alguém chegou no meu ouvido e disse: tem um irmão aqui que está desesperado, está a ponto de suicídio, porque ele está sem nada em casa e a família está passando necessidade. E que a igreja não ajudou? Não, a igreja não está sem condições. Aí na hora da pregação, eu me lembro que eu parei a pregação e Jesus disse: diga a ele que amanhã vai procurar emprego no setor industrial, e quando ele descer do ônibus, alguém vai guiar ao novo emprego. Eu disse: fui informado que tem um irmão aqui que está passando pelo processo de desemprego muito grande, está passando necessidade em casa. Mas Deus mandou dizer para o senhor que amanhã vá no distrito industrial, e quando o senhor descer no ponto, alguém já estava esperando para lhe dar um emprego. Aí eu vi um berro de choro lá atrás. Eu já identifiquei quem era. No outro dia, 6 horas da manhã, ele se arrumou e foi para o distrito industrial. Depois, ele procurou meu telefone e ligou para mim e disse: missionário, naquele dia eu cheguei. E era uma pessoa realmente que estava me esperando. Agora eu nunca vi uma pessoa tão meiga como aquela. E me conduziu ao endereço da empresa. Eu disse uma empresa, eu esqueci agora. E quando eu cheguei lá, a mulher disse: o senhor sabe trabalhar com jardinagem? Eu disse: não sei não, mas se a senhora me der a oportunidade, eu vou saber. Tá bom, então, o senhor está contratado, traga a sua carteira. Não, já está aqui a carteira. Entregou lá. Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não vou esperar o senhor passar pela experiência, não. Ô menino, leva ele aí na cozinha da empresa e dá 2 cestas básicas para ele. Mas por quê? Estou querendo fazer isso. O senhor não quer aceitar, não? Ele começou a chorar na frente da mulher, explicou a situação para mim. Mas sabe o que é isso? Oração. Quando você está orando, você não tem medo de nada. Você supera as mentiras. Você identifica os falsos hipócritas, os invejosos, os perversos.
Sabe? Você não cai em armadilha quando você está orando. Não. Ore, irmão, ore. Ore, mas pastor, eu não tenho tempo para parar. Enquanto você não tem mais de parar para orar, ore em pensamento, converse. Deixa o povo dizer que você é doido, mas ore. Ore. Essa igreja vai ser cheia de pessoas, mas se eu e você começar a orar. Não, pastor, mas esse mês, graças a Deus, 2 vezes já orei. E foi, irmão, quantos minutos? Não, eu consegui ficar 5 minutos. Não. Eu tenho uma vergonha de dizer que no máximo eu passo 3 madrugadas orando por mês. Sabe o que é normal de Jesus? Sabe quantas madrugadas Flávio José, o grande historiador, calculou que Jesus passou orando? Quantas madrugadas? Quanto tempo Jesus ficou aqui na terra no ministério? 3 anos. Então isso significa dizer que Jesus passou 36 meses. Desses 36 meses deram um pouco mais de 800 dias. Desses 800 dias, pelo menos 520 deles, Jesus passou a madrugada orando. De 3 anos. De 800 e poucos dias. Dá 800 e quanto? 3 vezes 365? Não, dá 900 e poucos dias. É para essa 66? 365. Ele fez 18.080. 1080. Desses 1080 dias, 520 dias Jesus passou orando da madrugada. Já pensou o que é isso? Eu tenho 43 anos de crente, eu acho que não cheguei nem a 100. Jesus de 3 anos de ministério. Jesus, rapaz! Foi Jesus. Não foi Paulo. Não foi Pedro. Não foi João. Não foi Tiago. Não foi Bartolomeu. Muito menos Judas. Não foi Alfeu. Foi Jesus. Passou 500 e poucos dias orando. 50% do dia. No livro bíblico não. Aí Jesus disse para a gente, se eu não me engano, está escrito na Bíblia, vocês podem fazer coisas maiores. Agora, se eu tenho certeza que eu posso fazer coisas maiores, eu vou copiar a receita de Jesus. Copiada certo. Faz coisa maior. Por que Jesus não fez coisas maiores do que aquelas que a gente pode fazer? A resposta é simples. Ele podia fazer, mas não quis fazer porque passou autoridade para a gente. Para mostrar para o mundo que a gente somos representantes dele titular aqui na terra. E por isso fazemos coisas maiores do que ele fez. Mas por causa da oração. Eu já passei por muitas igrejas que quando a igreja não ora, pelo amor de Deus, terminar agora. Quando a igreja não ora, irmão, cadê irmão? Rapaz, eu não vejo, por causa que ela ficou sabendo que uma irmã disse que o sobrinho dela falou que a fulana está com raiva dela. Aí ela não veio. Porque ele veio aqui, olha não. Nós estávamos estudando quinta-feira que os irmãos da igreja de Atos, todos os dias, ei, irmão Renilson, ei, irmão Cícero, todos os dias, minha mãe 3, os irmãos da igreja de Atos, todos os dias, na igreja e onde mais? Na igreja e nas casas, todos os dias. Por isso que, em meses, a igreja pulou de 3 para 5 mil. Em meses, a igreja pulou de 5 para 8 mil pessoas. No capítulo 8 de Atos, aí Lucas disse, a gente já não consegue contar quantas pessoas são, porque a igreja já estourou. A oração é a base de espantar a frieza. A oração é a base de espantar a fraqueza. A oração é a base de você espantar a angústia. A oração é a base... Agora, não é oração lanche, não. A oração lanche é aquela que Jesus cheguei, amém. É oração jantar. É aquela oração que você senta sem hora de levantar, porque afinal de contas você quer se alimentar com a oração. A oração é o oxigênio do Espírito. Você vai deixar seu Espírito morrer? Não! Ore. A gente passa pelos acordos financeiros muitas vezes. E quando a gente não vê a alternativa, diz, Jesus! E aí? Como é que a coisa vai funcionar? Aí tem hora que a gente passa a madrugada todo dia e fica mudo.
Sobre aquele assunto ele não me responde nada. Eu posso entrar em outros assuntos e ele me responder. Mas sobre aquele ele não me responde nada. Aí eu já entendo. É porque ele quer que eu confie sem medo, sem reserva. Aí quando é outro tempo, em outra oração, ele me diz, está lembrado daquele negócio que eu não ia responder? Estou. Esteja pronto que eu estou mandando a resposta. Mas eu queria naquele dia, eu estou mandando ele. Persista. 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 E eu estou falando de quem já passou pelo vale da morte 3 vezes. Se não fosse oração, eu já estava virado de fundo há muito tempo. Você precisa orar. Sabe por que no seu coração não sai o sangue do coração? Porque não orou ainda. Sabe por que as coisas do mundo te tentam a ponto de te fazer pecar? É porque está faltando oração. Sabe por que você às vezes esfria e falta a vontade de vir para a igreja? É porque a oração, o botijão da oração está vazio. Sabe por que você bate desânimo muitas vezes? É porque a oração está faltando na reserva. O azeite está faltando na botija. Entre no time das prudentes. E os prudentes se previnem, e os prevenidos oram, porque quem ora veste uma couraça, quem ora veste a proteção, quem ora se previne do ataque, quem ora pega o inimigo de surpresa. Agora quem não ora, ora. Jesus nos deu autoridade, e só recebe autoridade quem ora. Amém? Vamos orar? Pai, me dá vergonha na cara de Jesus. Eu preciso orar ao Senhor com mais frequência. Pai, que oração não seja um lanche, mas que oração seja um jantar. Pai, arranca de mim o desejo de pecar, arranca de mim o desejo de não te agradar, arranca de mim o desejo de não te servir de corpo, alma e espírito, porque o Senhor recebe a nossa oração, porque nós precisamos gerar contigo a mesma facilidade de diálogo que nós temos pelo WhatsApp, a mesma facilidade de diálogo que nós temos pelo Instagram, a mesma facilidade de diálogo que nós temos por qualquer rede. Nós precisamos gerar uma rede de diálogo contigo frequentemente. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso cérebro, firma-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas só nós não vamos cair em tentação se nós orarmos. Se o Senhor orou 520 e poucos dias, durante os 1060 dias que o Senhor esteve na terra, o Senhor orou toda a madrugada, durante 500 e poucos dias. Pai, eu preciso copiar o Senhor. Pai, o Senhor nos deu autoridade e poder para pisarmos serpentes e escorpiões. Que saudade eu tenho, Senhor, de orar de joelhos. Pai, me dê esse privilégio novamente. Pai, porque falar contigo de joelhos é mais gostoso. Pai, abençoa a tua igreja. Gera o desejo de oração, Senhor. Tira o desejo da idolatria. Tira o desejo de se ausentar da tua casa. Tira o desejo de se apegar a outras coisas. Tira a fraqueza, a angústia, a tristeza, a amargura. Pai, coloca bases de oração. Firma-nos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer aquela pergunta padrão? Todos os irmãos vai quarta-feira lá para casa? Vai, né? Todo mundo? Amém. Mas domingo estamos aqui. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, não só hoje, mas para todo sempre. Domingo estaremos aqui, em nome de Jesus, e com toda a força do pulmão você diz! Amém! Deus abençoe.